Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está aqui acessando o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes e agora uma previsão importantíssima. Mas antes de eu fazer a previsão, eu vou fazer uma introdução aqui. Eu vou deixar a minutagem aí na descrição, tá? Pois eu quero falar aí para vocês inscritos e para os torcedores que vêm aqui no meu canal, tá? Primeiramente, muito obrigado aí pelos 4.000 inscritos. Há pouco tempo eu agradeci 2.000 inscritos e agora já tenho o dobro, né? E segundo, é que independente do resultado aqui, né, eu gostaria muito de que vocês soubessem que eu, como pessoa, eu sou aquela pessoa que está torcendo para os times brasileiros, né? Mas como profissional, eu tenho que torcer para minha previsão se concretizar, tá? E na questão do Flamengo, eu resolvi fazer com tarô e perguntei quais cartas elas apareceriam caso o Flamengo perdesse um jogo. Então eu já tenho agora em mente, por causa eu avaliei as minhas previsões antigas e elas realmente estavam ali, né? Eu percebi uma repetição. Então, caso essas cartas apareçam aqui, né, eu vou falar o resultado. É aquilo, eu não fico inventando o resultado, levo muito a sério o meu trabalho, né? Vocês estão vendo aí que cada vez eu acerto mais, felizmente, porque realmente eu tô não só aprendendo com os erros, mas a prática, gente, de qualquer ofício, é igual a cozinhar. Quanto mais você cozinha, melhor você vai saber fazer comida, né? Então, aqui só usando essa metáfora. E é isso, sabe? Que é muito importante. Já vou aqui dar os parabéns que o Flamengo agora é o maior clube fora da Europa, né? Devido vencer aí a Copa Challenge contra o Pirâmides, né? Então, acertei a previsão contra o Cruz Azul, acertei a previsão contra o Pirâmides e espero também acertar agora contra o PSG. Como o PSG ele foi definido primeiro, eu vou colocar ele como mandante, o Flamengo como o visitante, tá? Mas eu não sei exatamente qual que é a ordem e as informações corretas vão estar na descrição do vídeo. Lembrando também que caso precise atualizar alguma informação na descrição, vocês podem me contar que eu vou atualizar, tá, gente? Eu vou usar aqui o método europeu, que é um arcano maior, outro menor, e eu vou usar aqui, em vez de 3 cartas direto, eu vou usar positivo, negativo e resultado, tá? Então, antes do pessoal começar a piar, né? Eu, como tarólogo, é eu que escolho o método, é eu que escolho quantas cartas vou tirar, é eu que escolho se vai ser invertido ou não. E hoje eu senti de fazer assim para essa previsão, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui pegar 6 cartas e depois mais 6. Vai ser um total de 12 cartas, então vai ser bastantes cartas mesmo. Primeiramente, como é que vai ser aí o jogo entre PSG e o Flamengo, Tarô? Por favor, eu quero 6 arcanos maiores. PSG contra o Flamengo. Jogo que vai acontecer no próximo dia 17. Ok. PSG, Flamengo. PSG, Flamengo. PSG, Flamengo. Ok. Agora eu vou pegar mais 6. Deixa eu já organizar. Aliás, ó, a segunda carta, gente, é negativa, tá? Deixando bem claro. Vamos lá. Baralhando agora os arcanos menores. Opa. Deixa eu ver se não tá nada errado aqui. PSG Flamengo, tarô. Pela Copa Intercontinental, como será o jogo entre PSG e Flamengo? PSG e Flamengo, por favor, tarô PSG e Flamengo. Vamos lá. PSG, Flamengo. PSG, Flamengo. PSG. Se a gente pegar essa aqui, ó. Flamengo. Ok. Peguei as 12 cartas. Vai ser uma previsão bem tensa, né? Acho que eu vou ter que arredar aqui assim mais mesmo, tá? Espero que dê para visualizar pelo menos a maior parte. Vamos lá, ó. PSG, Hierofante com 3 de copas, negativo, Roda da Fortuna com as de copas. Vamos tampar aqui a Afrodite. E resultado, Sol com 8 de paus. Então, pessoal, como vocês podem ver, tem imprevista aí, eu acredito que o PSG leva gol, tá? E tem um resultado positivo. Vamos ver aqui o Flamengo. Flamengo louco com 9 de paus. Ok. Deixa, eu vou fazer assim, ó. Deixar aqui.
exibindo o nome da carta. Enforcado com rainha de ouros. Gente, esse enforcado aqui como obstáculo pegou. E torre com 6 de paus. Gente, vou até começar falando, eu acabei, né, de avisar que eu perguntei ao tarô as cartas que poderiam ter, né, numa derrota do Flamengo. Eu não tô vendo elas. Eu tô vendo sim cartas do naipe, que eram muitas cartas do naipe de paus. Mas enfim, vamos lá então pro que esse jogo aqui tá revelando, tá? Com base aqui nessas 12 cartas. O positivo aí do PSD, né? O PSD ele vai fazer o padrão dele, tá? E é um padrão que dá certo, né? E Hierophante é uma carta que fala de você fazer o certo, o padrão, aquilo que você sabe fazer bem feito. Então, o PSD ele não vai correr riscos que vão trazer um desgaste ou uma perda de jogador para o clube, tá? Muito pelo contrário, ele vai evitar ao máximo, né? O 3 de Copas mostra aqui que, baseado nessas regras, em como o PSD joga bem, nas técnicas dele, nas habilidades que ele tem, que ele vai ter sim uma boa notícia. Então aqui a gente já pode considerar então que o PSD vai fazer o quê? Um gol pelo menos, tá? Eu acredito que o PSD faça pelo menos um gol sim. Ao Flamengo, olha, louco com 9 de paus. Aqui o louco, ao contrário do Hierofante ali, não é uma carta que fala necessariamente de uma estratégia bem definida, tá? Então, aqui no contexto, eu vejo que o Flamengo ele vai sofrer muita pressão, mas apesar de sofrer essa pressão, ele vai conseguir se manter leve e positivo em busca do resultado, tá? Então, o louco aqui não fala de uma estratégia bem definida do Flamengo, mas que o processo de adaptação dele pode ser uma coisa positiva. E por que eu estou dizendo que pode ser uma coisa positiva? Porque o 9 de paus é uma carta de experiência. Então o Flamengo ele consegue se adaptar ao que o outro clube, caso o outro clube esteja ali mandando, né, as diretrizes, as rédeas do jogo, o Flamengo ele consegue ainda fazer um bom jogo, porque o 9 de paus é uma carta de resistência, uma carta que fala de habilidade também, né, de você resistir. Então, apesar de ter esse problema aqui de uma estratégia bem definida, tá? Por causa do louco, como eu tô falando, ele é muito desprendido, ele não tem necessariamente um compromisso, né? É uma carta que ela é um pouco problemática nesse sentido, mas eu vejo o positivo dos dois, assim, legal, né? Aqui o negativo, olha, roda da fortuna, algo que o PSD não vai contar, tá? Com as de copas. Então aqui a gente já sabe que PSD também vai levar gol, tá? Eu acredito que o PSD leva pelo menos um gol, tá? Pelo jogo do PSD aqui, roda da fortuna com as de copas, tá demonstrando isso, né? O as de copas a gente tá vendo que é uma carta que ela tem revelado os gols, principalmente nos últimos momentos, tá? Então, eu acredito aqui sim que tenha esse gol vindo. E o Flamengo aqui, o negativo deles eu acho que pegou, tá, gente? Aqui, ó, enforcado com rainha de ouros, mostra o quê? Um time que tá com dificuldade de encontrar fé, de virar o jogo, tá? Porque o enforcado neste contexto aqui de obstáculo não vai ser só a falta de locomoção, a falta de fluir o jogo. Tá mostrando aqui, sabe essa fé que, por exemplo, o Flamengo ganhou o Brasileirão que veio enforcado? Então, lá veio de resultado, aqui tá vindo de negativo. Então, em um determinado momento do jogo, vai ser difícil achar que o Flamengo vai superar isso, tá? Rainha de Ouros. Alguém muito bom, muito competente do PSD, provavelmente um jogador acima dos 30 anos e também pode ser do signo de Capricórnio, tá? Então aqui eu vejo esse jogador capricorniano acima de 30 anos do PSG, que provavelmente é da defesa, fazendo uma ótima zaga ou mesmo goleiro. Voltando aqui, pessoal, meu iluminador, infelizmente ele às vezes está desconectando, mas vamos focar aqui na leitura, né? Então, como eu tô falando para vocês, vai ter em algum determinado momento do jogo que o jogo do Flamengo não vai fluir, tá? Vai ter dificuldade de levar esse jogo à frente. Pode ser principalmente uma dificuldade vinda do time oposto, que é o PSG, tá? Aí o que acontece? As cartas aqui,
Olha pra você ver, Sol e Torre são muito diferentes, tá, gente? Muito diferentes mesmo. Então aqui Sol mostra um resultado que vai, né, coroar, vamos dizer assim, o PSD. E a Torre é justamente a quebra de uma expectativa, tá? A quebra, olha para você ver, o 6 de paus aqui é a carta da vitória. Então a quebra da vitória, a quebra dessa expectativa, sabe? E aqui oito de paus é uma carta que ela também fala de seguir, também de continuar o que você já está fazendo, né? E é superior ao 6 de paus, sabe? Então aqui, por esse conjunto de cartas, eu acredito que dê PSD. Aqui, como eu falei, né? Que infelizmente às vezes está desconectando aqui o iluminador. Mas vamos agora, eu vou perguntar como as equipes vão se sentir, né, após esse jogo, porque eu acho que isso vai nos dar um direcionamento mais certo, tá? Então aqui eu vou tirar 3 cartas para cada um, mas só para confirmar mesmo que vai ser, no caso aqui, a vitória do PSG, porque com Sol e Torre é muito difícil dar um resultado diferente disso, né? Vamos lá. Como é que o PSG, Tarô, ele vai se sentir após esse jogo? Após o jogo com o Flamengo no dia 17 de dezembro, como o PSG vai se sentir? Vamos lá. Vou fazer suspense. Ok. Agora eu vou fazer a pergunta para o Flamengo. Como é que o Flamengo vai se sentir aí após o jogo contra o PSG, Tarô? 1, 2, 3. Ok. Vamos lá então. Ó, PSD 9 de espada, gente. Eita. Flamengo rei de paus, olha. PSD 10 de paus. Flamengo 4 de ouros. PSD pajem de paus. Flamengo 4 de copa. Gente, caramba. Aqui tá melhor pro Flamengo, curiosamente, sabe? Tá melhor. Porque eu tenho aqui 2 cartas complicadas pro PSG na questão dos sentimentos. Ele vai sentir muita pressão, tá? E aqui nesse rei de paus aqui, eu poderia até dizer que seja o Arrascaeta, tá? Ou um outro jogador aí acima dos 30 anos, da questão do ataque, né? Aqui tem o 2-4. Isso aqui tem uma coisa que vai fazer o Flamengo... Ele não vai conseguir dormir, sabe? Eu vou perguntar aqui se o Flamengo sai satisfeito no final do jogo, né? Vamos lá. Aqui eu perguntei no geral, generalizei demais. O Flamengo, ele sai feliz após o jogo contra o PSG, Tarô? 6 de ouros, tá equilibrado, deu o melhor dele. As de paus, 10 de espadas, gente. Vamos lá. PSG sai satisfeito após esse jogo contra o Flamengo? 7 de paus, 8 de espadas, rei de copas. Ô, gente, tá muito complicado. Eu vou correr o risco, mas é como eu falei aqui, a gente como pessoa torce pro conterrâneo. Aqui eu vou colocar a vitória do PSG, tá, gente? Tá um jogo complicado, complicado mesmo, porque é como eu falei, a leitura principal tá dando PSG. O que eu precisava aqui? Nessa parte aqui que eu perguntei como é que eles vão se sentirem. Eu precisava que o final do Flamengo fosse melhor do que o do PSG. Então, tipo assim, aqui o Flamengo tá melhor que o PSG, Flamengo tá melhor que o PSG, de certa forma mais seguro, que o PSG sente muita pressão, mas aqui no final o PSG se sente melhor que o Flamengo, sabe? Então, ao meu ver, será que o Flamengo em algum determinado momento ele vai tá ganhando o jogo? Deixa eu perguntar isso. O Flamengo vai estar ganhando o jogo em algum momento? Tarô, por favor, o Flamengo vai estar ganhando o jogo em algum momento? Vamos lá. Temperança. É possível, tá, gente? Não é certeza. A temperança é uma das cartas que eu tinha tirado que seria dependendo da derrota pro Flamengo, tá? Vou deixar assim, mas é isso, gente. Previsão não é sentença, falta ainda 3, 4 dias para esse jogo ocorrer. Vocês sabem também o tamanho do adversário que vocês têm.
Se perder, gente, caso a previsão se confirme, vocês continuam tendo vários títulos aí durante o ano. Então, eu acho que qualquer clube brasileiro gostaria de estar nesse lugar, tá? Então, aqui eu vou deixar sim uma vitória do Paris Saint-Germain, tá? Mas eu acredito que o Flamengo vai fazer gol, tá? Ele vai conseguir fazer à frente. Mas olha para você ver, se for só arcanos maiores, isso aqui é o louco com pendurado e torre, para o Flamengo é complicado, gente. O que melhorou aqui foi os menores, sabe? Eu não vou ficar fantasiando, não. O PSG tem uma combinação de fato melhor, né? Caso depois essa previsão não se confirme, a gente vai saber e cabe a mim estudar para trazer cada vez resultados mais assertivos para vocês. Mas a previsão no momento é essa, tá bom? É isso, torcedor. Então, coloca aí a sua fé, sua esperança, tá? E saiba que 2025 foi um ano maravilhoso para o Clube de Regatas do Flamengo, tá bom, pessoal? É isso, muito obrigado por assistir o meu vídeo e até a próxima.